É com muito prazer que iniciamos mais um programa Diálogos do Saber da TV FIB com o apoio do Observatório da Educação, MEC, INEP e OBEDUC. A TV FIB, preocupada em trazer temas da atualidade e pesquisas e profissionais que trabalham nas diversas áreas do conhecimento, traz e faz um diálogo com especialistas, pesquisadores, profissionais, para analisarmos diferentes opiniões e críticas sobre vários temas do cotidiano. A temática de hoje é divulgação científica, que é um tema importante para pensarmos e dialogarmos sobre algumas questões. Dentre elas, qual é a importância da ciência no cotidiano das pessoas? Existe uma cultura da ciência no Brasil? As pessoas conhecem as pesquisas e os cientistas no Brasil e da própria região? Em nossa região, como que acontece a divulgação científica? E para iniciar o Diálogos do Saber de hoje, nós temos como convidado no estúdio da TV FIB o jornalista, especialista em divulgação científica, mestre em Ciências da Comunicação pela USP, e assessor de imprensa da Universidade do Estado de São Paulo, do campus de Bauru, e também coordenador regional em Bauru da 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como tema em 2014, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Luiz Vitorelli, seja bem-vindo à TV FIB e a programa Diálogos do Saber. Obrigado, Regina, o prazer é todo meu. Luiz, eu sei que a sua dissertação de mestrado tem como título A Ciência na Gaveta, um estudo da ciência versus a divulgação científica. Esse título me chamou a atenção e eu queria saber por que a ciência está na gaveta? Olha, ela está saindo agora, viu? Na época da minha dissertação de mestrado, foi final da década de 90, início do milênio já, nós já avançamos diria que bastante até nessa questão da divulgação da ciência. A verdade é que o pesquisador, ele trabalha, e era uma regra, no seu universo da pesquisa, né? E aquela imersão nesse trabalho da busca da informação e das respostas da sua própria pesquisa, o papel dele, quando se chegava a esse resultado final, ou de uma dissertação, ou de uma tese, ou enfim, ou de outro tipo de pesquisa, bastava-se, né? E a informação era deixada dentro, para o universo próprio dos seus próprios pares, naquela linguagem própria também da comunidade científica. Então, pouco se conseguia levar para o grande público daquela descoberta. E a grande parte das pesquisas produzidas, assim como é hoje no Brasil, ainda tem uma forte participação do dinheiro público envolvido. Então, de uma certa maneira, precisava-se dar um passo além daquele importante que foi da pesquisa e do seu resultado, ou seja, fazer com que aquele objeto fosse exposto para a sociedade e de uma maneira mais ampla. E isso já acontece hoje. Naquele momento era mais raro isso. Então o pesquisador ele tinha muita dificuldade de chegar ao grande público numa linguagem mais acessível a isso. E também porque ele achava que o papel dele não era ir além do que o próprio resultado da ciência. Eu acredito que você tem razão nisso. Há um tempo atrás, a ciência estava engavetada e, digamos assim, nas prateleiras das bibliotecas, que acabava se colocando lá e ninguém ia atrás, e quando ia, havia uma certa dificuldade até para tirar aquela dissertação ou aquela tese e ler, porque envolvia xerox e um monte de suportes que não eram tão acessíveis como a internet é hoje. E a gente sabe que hoje, além das revistas científicas, tudo está na internet. Qualquer coisa, o Google acadêmico é um grande exemplo disso. E os portais, né, como o Domínio Público, entre outros, que divulgam a ciência. Mas com
toda essa tecnologia de divulgação, você acredita que no Brasil nós temos uma cultura de ciência? Nós temos uma cultura científica? Uma popularização dessa ciência? Eu penso que o Brasil é um país que peca, enfim, nessa área, né? Há um consenso em grande parte da comunidade científica de que o Brasil investe pouco e mal também na própria ciência. O que nós estamos percebendo e temos percebido é que houve um avanço nesse processo, onde há ações de investimentos por parte do Estado, enfim, seja do governo federal, CNPq, que é um órgão importante de fomento, as próprias universidades. O Estado de São Paulo investe quase 10% do ICMS nas suas universidades. Enfim, eu tenho um órgão de fomento como a FAPESP, que é muito importante. Então, há uma dedicação nisso e isso tem trazido resultados. Mas, no geral, o Brasil não tem, a questão da ciência não é algo que está na veia do Estado brasileiro e nem do brasileiro. Eu acredito que aí que entra o papel da popularização. Então, acho que talvez você tenha colocado aí a essência do que é a popularização, que é o tema do programa. Então, quando você populariza algo, você leva ao seio da sociedade e aquilo se torna algo familiarizado com as pessoas, você tem grandes ganhos. Primeiro, que você faz com que a ciência faça parte do cotidiano das pessoas e não algo distante, inatingível, que é da academia, entendeu? Olha, só os detentores do saber é que detêm o conhecimento. Não. A ciência é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, você desperta novos talentos, as crianças começam a tomar gosto, né? A sociedade, quando ela tem um conhecimento maior, ela tem um espírito mais crítico, então ela acaba participando mais, acaba proporcionando também, Regina, que os resultados disso, as propostas ligadas à CIT, as ações, enfim, elas também passam por um crivo de maior questionamento, quando se há um maior conhecimento da sociedade. Pensando nisso, Luiz, como é que a gente pode dizer, ou se pode dizer, eu não sei, aqui na nossa região, a gente conhece os cientistas daqui? A população conhece? A dona de casa que está lá, por exemplo, ela tem conhecimento da pesquisa de alguém aqui da nossa terra que tem feito algo diferente? Será que tem? Olha, vou te dar um exemplo. Nem a própria comunidade científica conhece toda a qualidade dos pesquisadores que tanto engrandeceram a ciência de Bauru, da região e do país, né, e até fora do país. Um exemplo é o próprio Instituto Lauro de Souza Lima, que é um centro de excelência na área de pesquisas com hanseníase, tanto na pesquisa como no tratamento. Nós tivemos recentemente uma reunião da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nesse local e uma parte importante da comunidade científica não conhecia o Lauro, nunca foi até esse instituto, né? E pouco sabia do que de fato lá acontecia, a não ser o tema essencial, que é a pesquisa com a hanseníase. Então, o que acontece? A população em si realmente ela tem um distanciamento da ciência, embora ela conheça os seus locais onde isso acontece, né? O Centrinho é um local bastante conhecido. Se falar Centrinho, a população de Bauru conhece. A Unesp tem um reconhecimento muito importante, a FOB. Então, eu acredito que é preciso dar um passo a mais nessa aproximação, né? Sabendo que você trabalha na assessoria de imprensa da USP e tem um contato assim de perto com a pesquisa, até porque não só no seu mestrado você trabalhou com isso, mas você ainda, de certa forma, indireta e às vezes até direta, como na Semana da Ciência e Tecnologia, você tem o contato e divulga isso por meio da sua coluna Pensar, né? Por meio daquele projeto que você tinha da ScienceNet. Dá para você falar um pouquinho o que é que na nossa região tem, que de repente a dona de casa que está lá assistindo ou as pessoas que estão nos assistindo, de repente nem sabe o que está acontecendo, mas de repente você está aqui, pode falar para a gente. Olha, tem muita coisa acontecendo. Bauru e a região é muito rica na área da ciência, na área da pesquisa.
a excelência que são esses institutos e as nossas universidades. Eu dei o exemplo do Centrinho, da FOB, o exemplo do Instituto Lauro de Souza Lima, a Unesp, que tem que engrandece Bauru, e, enfim. Hospital do Câncer. Exatamente, nós temos, e temos a medicina e toda a Unesp de Botucatu, ou seja, nós temos uma região bastante importante com relação à pesquisa e com relação à ciência. E agora o que eu percebo é o seguinte, é que nós precisamos encontrar um caminho onde toda essa excelência não fique apenas nesse reconhecimento formal, né? Olha, a gente tem excelência aqui, a gente tem qualidade ali, né? É preciso que toda essa qualidade ela se traduza em benefícios para a sociedade. Sim. Né? Então, aí que é uma coisa que talvez a ciência brasileira ainda carece um pouco, e a popularização ajuda. Porque quando você populariza, de novo eu volto a colocar, você tem um espírito crítico formado nas pessoas e nos diferentes segmentos, né? Enfim, que a sociedade é uma força viva, né? Então você tem imprensa, você tem formadores de opinião, você tem a área da educação, a área da cultura, que todas podem interagir. Então, a partir do momento que você expõe, coloca à luz, né? Você expõe a crítica, você melhora a qualidade da própria produção, que já é importante. Então não basta ser excelente. Então a pessoa é excelente, que bom, que legal, parabéns, eu me orgulho da minha cidade. É preciso um pouco mais disso. E um outro aspecto também é com relação a essa ciência chegar até a sociedade, como uma forma de benefício mesmo. Eu tenho a impressão que ainda a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Até que ponto essa ciência ela é um produto da academia, até que ponto ela pode trabalhar numa relação com os meios de produção para poder materializar aquilo, até que ponto nós temos que patentear as nossas descobertas. O Brasil é muito carente disso. Da patente. Da patente. E hoje, sem patente, você tem uma noção, dados recentes disseram que 80% das patentes ligadas ao própolis, que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, se não o maior, está no Japão. Eu vejo que todas as segundas-feiras você tem a coluna Pensar. Como que é o retorno dessa divulgação que você faz dessa ciência? Olha, é muito interessante, porque essa coluna, ela começou... Acho que é bom a gente falar para as pessoas. A coluna Pensar, ela é divulgada toda segunda-feira no jornal JC da cidade de Bauru, e que trata da divulgação do que a ciência está fazendo, e principalmente não só no âmbito regional, mas no âmbito nacional e até internacional, né? Regina, exato. E ela começou junto com o caderno de Ciências do Jornal da Cidade quando ele nasceu, né? E hoje o Jornal da Cidade ainda é um dos poucos jornais que mantém ainda uma página de ciências específica. Isso é importante, né? Manter esse tema exposto num veículo tão importante quanto é o Jornal da Cidade, que é um jornal que ultrapassa fronteiras aqui da região. Então, o que acontece? A coluna ela teve essa função. Inicialmente, eu fui convidado para a editora do jornal, quando criou o caderno de ciências do Jornal da Cidade, me convidou para escrever artigos, né, de divulgação científica, e com muita honra a gente acabou fazendo essa contribuição e, enfim, mais eles nos proporcionando a oportunidade de a gente poder expor a ciência de uma maneira decodificada ali, enfim. Mas chegou um momento que eu fiquei imaginando assim, puxa vida, né, a gente tem tão pouco para falar e tem tanta gente que tem coisas para dizer, que hoje a coluna ela traz artigos de terceiros, né? Assim, a coluna a gente é responsável pela edição, mas, enfim, a ideia é que as pessoas escrevam, né? E exponham o seu pensamento. Como tem sido? Por exemplo, pelos e-mails, principalmente pela procura, pela busca de pessoas que têm o que dizer e que querem falar alguma coisa, para ter esse espaço junto ao público. O Jornal da Cidade tem uma abrangência importante de público. Então, a gente percebe essa busca, essa procura, que é um fator que nos orgulha muito, né? Que é interessante. É interessante. E também tem aquilo, a coluna é a coluna Pensar. Então, de repente, o que está escrito lá não é o que você concorda, né? A verdade também não vai estar lá absoluta, como né? Enfim, mas é uma forma de você colocar para o público
para algum tema que possa merecer um questionamento. O importante, e aí o jornalismo contribui para isso, como jornalista a gente carrega isso, é você propor o que a população crie o espírito crítico. O jornalismo que não cria espírito crítico, e aí não é ciência. Aí pode ser qualquer produto, pode ser a política, pode ser o esporte, pode ser, enfim, a economia. Você tem que criar na população um espírito crítico, senão você não faz jornalismo. Né? Sem o espírito que você não faz. Então, qual que é a nossa ideia? Que colocando essas ideias, tá, alguém concorde ou não, enfim, mas que a partir daquilo possa pensar. Principalmente numa cidade onde há um número grande de universidades, né? E isso acaba fomentando na graduação, na pós-graduação, o diálogo para se trabalhar com essa questão que é tão importante, né? Porque sem a ciência a gente não consegue desenvolvimento, não só o desenvolvimento, digamos, da área da biologia, da área da psicologia, mas o desenvolvimento do próprio ser humano enquanto ser humano mesmo, né? Enquanto nação, falando uma coisa mais objetiva, um país e uma nação só vai se estabelecer no âmbito da competição entre os países quando você tem três coisas. Você tem o poder bélico, okay? Você tem moeda forte e você tem boa pesquisa. Né? Então, são situações... não me lembro agora Se a gente for ver na história, os países que se destacaram foi o caso dos cientistas. A bomba atômica, enfim, sempre pela descoberta da inovação, né? Da inovação. Você tem que ter poder econômico, poder bélico, porque sem ele não adianta nada. Você vê a ONU de repente tem várias situações de decisão, mas ela não tem a força para fazer com que aquilo seja executado. O poder econômico e o poder do conhecimento. E é onde as coisas acontecem. Eu não me lembro agora qual o nome, mas enfim, teve um desses prêmios Nobel que disse que se não fosse a pesquisa, os americanos serviriam de guias turísticos para a Europa visitar o Grand Canyon. É verdade. Né? Então, a pesquisa é o grande fator de se alavancar o desenvolvimento de um país das mais diferentes formas. Então, por isso que é preciso, a gente não pode perder de vista o foco, investir para uma ciência cada vez mais avançada e acho até, Regina, ligada à nossa realidade. Acho que a gente também falha um pouco disso. Às vezes nós pesquisamos questões importantes, mas esquecemos, por exemplo, pesquisa com relação à dengue. Que estão ali. Temos que importar mosquitos inférteis da Inglaterra. Né? Da dengue? Sim. E para que, enfim, possa se criar uma nova geração de mosquitos aí que não proliferem. Então, embora existam trabalhos brasileiros também nessa linha, mas tivemos agora a compra mesmo de mosquitos. Né? De alguém que pesquisou, de uma empresa que pesquisou isso na Inglaterra. E sendo que é um problema nosso, que os ingleses não têm problema da dengue. Local. Né? E às vezes a gente esquece a malária, a dengue, e questões assim, muito de terceiro mundo, né? E às vezes a gente não foca. E que temos pessoas importantes e interessantes que poderiam fazer isso tranquilamente. Tranquilamente. Alguma coisa precisa ser calibrada ali nessas questões. Falando nisso, nessa questão local, nessa questão regional, do dia 13 ao dia 19 é que vai acontecer a 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E você está como coordenador e ela tem como tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Luiz, me diz uma coisa, como que funciona esta semana aqui em Bauru? Ela vai ocorrer onde? Quem são os parceiros? Como é essa participação? Para as pessoas que estão nos assistindo terem uma dimensão de como tudo isso funciona e caso elas queiram ir até lá, o que é interessante, como é interessante fazer esse diálogo lá na própria semana. Nossa, muito legal. Olha, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela foi criada em 2004 como uma proposta de Estado, tá? Para que a popularização a ciência chegasse muito mais próxima da sociedade. Então, de uma forma descentralizada. Bauru, desde este ano 2004, foi uma das primeiras cidades do país a aderir à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Nós tínhamos aqui um núcleo do qual eu coordenava, que era da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, a BJC. Esse núcleo regional, através do seu presidente na época, José Roberto Ferreira, que ele foi assessor da Unesp, enfim, durante um bom tempo. E nós trouxemos para Bauru, porque a BJC era parceira nacional, a semana para cá, em 2004, o primeiro ano. E foi foi um trazer burocrático, porque, enfim, a semana estava nascendo, ninguém sabia o que iria acontecer, e a associação era parceira, o núcleo estava nascendo, e o que aconteceu? Foi um sucesso. Nós chamamos tanto a comunidade científica de produção, quanto os segmentos de difusão científica que Bauru tem, bastante importante, a imprensa, enfim, e houve uma soma de uma convergência de vontades que levou no segundo ano da semana a já termos a primeira Festa da Ciência, que é uma grande feira interativa com a comunidade científica junto. A comunidade científica, ela tem as suas características, as suas realidades e tem a sua produção e seus investimentos em divulgação, mas sempre foram isolados, como regra. Ok? Então, dificilmente você detectava uma ação conjunta, coletiva de divulgação. Você tinha pontual a Universidade A com a Universidade B, a instituição C com a D, mas nada assim de uma forma mais interativa, né, e integrada entre eles. Até porque as instituições privadas estão brigando por alunos nas suas salas de aula, né? Claro. Isso é natural dentro de um mercado que se torna competitivo. Mas, enfim, a semana acabou acontecendo, a Festa da Ciência é o grande evento que realmente congrega tudo isso. Nós temos, a Festa da Ciência vai acontecer esse ano, na sexta-feira, no Bauru Shopping, tá? No estacionamento. Isso, temos cerca de 30 expositores, são centenas de experimentos, mais de 20 instituições que geram ciência em toda a região, Botucatu, Jaú, Cabral Paulista, enfim, que estarão integrando aqui em Bauru, e a comunidade toda de Bauru. Aí sim, aquela tua primeira pergunta, o que Bauru tem de ciência interessante para se ver, para se conhecer, nessa feira, na Festa da Ciência, vai dar para se conhecer muita coisa. Mas além da instituição, você vai conhecer de todas as áreas? De todas as áreas, de todas as áreas. De todas as áreas que são parte da realidade de cada instituição, né? Então, como o Bauru tem uma riqueza muito grande, mas a área da saúde predomina na cidade. A área da saúde que predomina? Predomina, os grandes institutos, né, estão voltados para a saúde. E depois mas da tem saúde, uma engenharia, você tem uma engenharia, a engenharia? A engenharia é muito forte, você tem a área de humanas, você tem a área, o IPMET é um centro, né, ligado à meteorologia bastante importante. Enfim, nós temos uma riqueza, Bauru é muito rica, né? Mas temos uma força da saúde, mas enfim, que não deixa que outras áreas também se apresentem para o grande público. E uma coisa interessante é que a partir daí você vai lá e conhece, e principalmente que é o investimento proativo, afirmativo da semana, que é com relação aos jovens e às crianças. Qualquer um pode ir lá e ver, é gratuito, né? Das 8 às 10 da noite, numa sexta-feira, dia 17 de outubro. Então, dia 17 de outubro, no estacionamento do shopping, Bauru Shopping, no estacionamento Bauru Shopping, o dia todo, das 8 às 10 da noite. Da noite, entrada franca. A entrada é franca, gratuita, qualquer pessoa pode conhecer. São mais de 20 expositores? São mais de 20 instituições, 30 estandes, mais de 30 estandes e centenas de experimentos, porque cada instituição leva dezenas de experimentos para interagir com o público. E o legal é que as crianças tomam gosto por aquilo. Então se encantam, esse é a questão, você tem que se encantar. Como você se encanta com o drible do Neymar e aquele garoto se empolga e quer ser um jogador como o Neymar, e pode não ser, e claro que não será, a grande maioria não, mas ele leva esse encantamento para uma motivação dele de vida, a ciência também deve ser assim. Então o objetivo é despertar um encantamento, a partir do encantamento você tem que ter o apoio das escolas, por isso que Bauru tem criada já um Museu de Ciência e Tecnologia, que é a Estação Ciência de Bauru, já criado, e aguarda uma implantação no seu momento adequado. Ainda não está implantado, mas já tem em algum momento oportuno, onde a cidade possa gerar esse fruto. Museu da Ciência e Tecnologia. Museu de Ciência e Tecnologia, uma Estação Ciência de Bauru, em forma de uma escola-parque ligada à Secretaria Municipal de Educação, como já acontece em Franca
e em Santo André, e alguns locais do Brasil, onde você tem esse tipo de trabalho. Aí, esse local é um local onde você ampara esse despertar. Se chegar lá e se desperta com aquilo, volta para casa. A família tem a sua realidade do dia a dia, a escola tem a sua realidade do dia a dia. Onde que ele vai fazer aflorar esse encantamento, né? Então, é preciso que haja essa integração com esses segmentos todos. Luiz, está sendo um prazer conversar com você aqui, falar um pouquinho dessa experiência que você tem já há vários anos, mas como tudo que é bom, dura pouco. Dura pouco. Para fechar o bloco do programa, eu gostaria de saber quais que são as consequências da falta da socialização, da popularização da ciência e da tecnologia para a população. Perdas, em todos os sentidos. Perdas econômicas, perdas sociais, perdas políticas. O conhecimento é tudo. Uma sociedade que não detém o conhecimento e que não tem o conhecimento, que não tem um povo que tem um espírito crítico para a tomada de decisões ou para contribuir para a tomada ou para ser questionador das tomadas de decisões que outros seus representantes acabam tomando em nome do povo. Então, essa criticidade é fundamental. Sem então, ela, nós... Ignorar é a mesma coisa que ter que se calar, né? Sim. E se calando, se apaga. Sim. Não existe. Sim. Né? Sim. Então, novamente eu gostaria de convidar todos a participar da Semana de Ciência e Tecnologia, que acontece no dia 17, no estacionamento do Shopping Bauru, do Bauru Shopping, e é aberto gratuitamente às pessoas das 8 às 10 da noite. E gostaria de te agradecer pela participação e dizer que nós estamos aqui esperando outra visita sua. Se você pode também deixar o seu e-mail para qualquer contato, se tiverem alguma dúvida. Bom, sim. Olha, o prazer é meu de estar aqui, podendo conversar com você, Regina, parabenizar pelo programa Diálogos do Saber, que tem uma contribuição importante para isso que a gente conversou, né? Sim. O programa todo. E só lembrando que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai de 13 a 19 de outubro, então dia 13 já começa o evento Ciência Vai à Escola, que são pesquisadores, palestrantes, profissionais que emprestam o seu conhecimento com palestras voluntárias e gratuitas nas escolas da rede pública, prioritariamente, tanto do Estado quanto do município. Então já começa dia 13 a semana com essas palestras nas escolas. Depois nós temos o Ciência Tour, que é o caminho inverso, né, que são os alunos das escolas que vão até os institutos de pesquisa, vão conhecer com visitas monitoradas com ônibus que se pega na escola e vai visitar um instituto de pesquisa, a universidade, onde já estão organizadas, isso em parceria muito importante com a Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal de Educação aqui de Bauru. Então, esse trabalho, e as escolas, enfim, né, que integram essas secretarias todas, e as instituições. Então, realmente é um trabalho coletivo, é um trabalho de soma, de integração, e temos a Festa da Ciência, onde a comunidade científica se mostra, se apresenta para a sociedade. E é importante dizer que, assim como acontece aqui em Bauru, do dia 13 ao dia 19, em todo o Brasil também acontece. Sim. Nas suas regiões. Então, muito obrigada. Você pode deixar conosco o seu e-mail? Sim, sci@usp.br. Muito obrigada. Agradeço. E o programa Diálogos do Saber fica por aqui hoje. Entrem em contato para sugestões, dúvidas pelo e-mail reginamomesso@uol.com.br e até mais. To do.